Olá para você que acompanha a cobertura do TJ UFSC. Nós seguimos te informando sobre como está a situação da pandemia da Covid-19 aqui em Santa Catarina, no Brasil e também no mundo. A gente já deu aqui no TJ várias matérias falando sobre as consequências que a pandemia da Covid-19 trouxe para diferentes setores da sociedade. Hoje a gente vai falar sobre um setor específico muito forte aqui no Brasil e que está sendo afetado fortissimamente por conta da Covid-19, não somente pela pandemia, mas pelas consequências que ela tem trazido, especificamente no setor econômico. São os empreendedores, aqueles que têm o seu próprio negócio ou que estavam planejando em abrir o seu próprio negócio e veem um futuro muito incerto por conta dessa crise econômica que já parece começar a chegar e a gente não sabe por quanto tempo vai se instaurar no mundo e no nosso país. Para saber mais sobre esse assunto, é só você acompanhar a reportagem da Bianca Anacleto. Empreender é um dos sonhos dos brasileiros. Isso é o que nos conta uma pesquisa do Sebrae e do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBQP, realizada em 2019. Mas, diante da crise do novo coronavírus, muitos negócios se viram obrigados a fechar as portas. Mesmo assim, o empreendedorismo tem sido uma solução para completar a renda de muitas famílias. E muitas pessoas, a gente ouve todo o tempo aí nas redes sociais e em jornais, telejornais, que hoje estão empreendendo coisas que nunca imaginaram fazer. Por quê? Porque a necessidade obrigou. Ou de repente ele perdeu o emprego que era fixo, que todo mês ele tinha o seu ganho, ou de repente não deu mais aquele empreendimento que ele tinha pequeno, ele partiu por um outro que deu uma necessidade, É muito, muito, muito comum isso. De acordo com o Portal do Empreendedor, no mês de abril, o Brasil ultrapassou a marca de 10 milhões de microempreendedores individuais, os MEIs, sendo que nos 4 primeiros meses de 2020, os registros foram um pouco mais de 580 mil. Um indicativo de que muitas pessoas estão vendo no empreendedorismo uma forma de driblar a crise. Mas a pandemia também fez com que 5,3 milhões de pequenas empresas mudassem seu funcionamento, e outras mais de 10 milhões tiveram que interromper suas atividades temporariamente. Isso é o que nos mostra uma pesquisa do Sebrae, realizada entre os dias 3 e 7 de abril deste ano. Então, é muito desempregados, isso a maioria micro e pequena empresa, onde eles não têm fôlego. Infelizmente, eles não têm capital de giro para suportar uma pandemia como hoje nós estamos passando. Mas temos que nos dar as mãos e achar soluções para isso. Isso é uma coisa bem interessante. É achar soluções nessa pandemia para fazer com que a renda continue vindo. Este é o caso de Ana Joffre, que começou a comercializar máscaras em meio à pandemia, primeiramente como doação e depois para completar a renda. O principal grupo de risco na época eram os idosos. E a forma como eu não podia ter esse contato físico com eles, então, uma forma de carinho, eu comecei a confeccionar as máscaras e direcionar como doação para os asilos, para os idosos. Daí que eu dei conta que a situação era muito mais grave do que se imaginava e que ia demorar, para retornar aos trabalhos de forma remunerada. Então, eu comecei, e as contas vindo todo mês, eu comecei a fazer sob encomenda as máscaras para comercializar. O uso de máscaras é uma das principais medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus, junto ao distanciamento social e lavar as mãos com frequência. Os profissionais da saúde, que lidam diretamente com pacientes com Covid-19, devem usar as máscaras cirúrgicas, enquanto a população em geral é incentivada a utilizar máscaras caseiras. Assim, muitas pessoas começaram a confeccionar e vender máscaras de pano, que no Brasil não eram produzidas antes da pandemia. Pensando em facilitar o contato entre quem produz e quem vende essas máscaras, a Dobra, uma empresa do Rio Grande do Sul, criou o mapa das máscaras. Será que não faz mais sentido a gente fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas que estão fazendo máscara
e aí a gente foca em outras coisas, e daí a gente, realmente, faz sentido, e a gente, a partir disso, a gente ignorou total a ideia de vender as máscaras, e aí criou a plataforma do Mapa das Máscaras, que é como se fosse um classificado, um catálogo, por exemplo, que a costureira ou costureira pode entrar lá, fazer o cadastro, botar, quero me cadastrar, clica ali, coloca o nome, o tipo de máscara que faz, o preço, e a sua cidade, o seu bairro. E aí a pessoa que quer comprar, entra ali, digita o nome da sua cidade ou o nome do seu bairro, e aparece a costureira ou o costureiro mais próximo a si. E aí tu tem um botão chamado WhatsApp, tu chama a pessoa no WhatsApp para comprar quantas máscaras tu quiser, e aí a negociação é com eles. Ana se inscreveu no Mapa das Máscaras e percebeu a diferença que a iniciativa trouxe para ela. Então, foi onde muitas pessoas me encontraram e passaram a me procurar pela questão das máscaras, pelo pedido das máscaras, né? Então, foi muito importante essa comercialização também, que eu fiz fora a questão das doações, a comercialização das máscaras e pelo rótulo das máscaras, porque me ajudou muito com a questão financeira também, já que eu não estava podendo, ainda não posso, né, exercer minhas atividades de forma remunerada. Quem também está investindo na produção de máscaras é Luciane Fernandes, que já trabalhava com artesanato e viu este período como uma oportunidade. Continuo a produção de máscaras e como não sei como vai ser daqui a alguns meses, quando terminar a pandemia, eu espero aproveitar essa oportunidade, incrementando assim com novos produtos para aproveitar a clientela que formei nesse período. Luciane ainda destaca que a produção e o uso das máscaras são muito importantes. A importância também da produção dessas máscaras é que as pessoas não vejam a máscara como um inimigo, mas como um aliado, porque a gente temos vários modelos de máscaras com detalhes diferentes, várias cores, sendo assim incentiva a pessoa a usar a máscara e ficar muito mais protegida também. Para continuar acompanhando a cobertura do TJ UFSC e saber mais sobre os efeitos da pandemia da Covid-19, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Até a próxima e se cuidem!